Oi, meninas, nós vamos ver aqui em Lucas 9:18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Lembram que Herodes, lá em Lucas 9:7, teve dúvida, né? Se ele era João, se ele era um outro. Ele falou, mas eu mandei decapitar João, não pode ser. Reparem que em algumas passagens nós temos aqui como se Jesus fosse uma continuação de João, ou como se ele fosse a reencarnação de João mesmo, né? Porque o Herodes diz assim, mandei decapitar João, quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, né? Tem outro, então eu achei que matando João acabasse o problema, não, não é isso. E aí o próprio Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Tá? E vocês dizem que eu sou quem? Respondendo Pedro diz: o Cristo de Deus, tá? Aí eles perguntam: o que eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é Elias e outros dizem que um dos amigos profetas que ressuscitou. Então, ou seja, eles estavam meio que na dúvida, né? Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Estavam meio que na dúvida. Uns diziam que ele era a reencarnação, talvez, né? De João Batista, outros diziam que ele era Elias, que Elias tinha ressuscitado. Enfim, ninguém sabia quem ele era. Então, de verdade, né? Herodes também teve essa dúvida e a população também. E os discípulos e Jesus ainda perguntam, e vocês? Dizem que eu sou quem? Tu és o Cristo de Deus. Então, Jesus pergunta para eles para saber se eles tinham alguma dúvida a respeito disso. Logo ali em Lucas 9:23, nós temos aquilo, toma sua cruz e siga-me, né? Quem quer me seguir, pega sua cruz e siga-me, porque ele carregou a cruz dele. E a Flávia falou algo que me tocou muito o coração no vídeo dela. E ela disse o seguinte: por mais pesada que a nossa cruz seja, por mais difícil que ela seja, que seja carregá-la, ele, o próprio Cristo, carregou uma cruz muito pior, porque foi a cruz da humilhação, foi a cruz do desespero, foi a cruz da dor, foi a cruz da ingratidão daquele povo a quem ele tinha curado, a quem ele tinha libertado os demônios. Desculpa, por mais que a sua cruz seja pesada, nós sabemos que a Flávia enfrenta problemas graves, né? Ouvir isso dela é ouvir o coração de uma pessoa quebrantada diante do Senhor. Por mais pesada que seja a nossa cruz, Ele carregou uma maior e a nossa é leve. Até tem uma passagem da Bíblia que diz: essa doce e momentânea tribulação trará para vocês um peso de glória, né? Então, é isso. Jesus carregou a cruz dele sabendo que a glória viria. E assim também nós devemos carregar a nossa, sabendo que a glória virá e não é dessa terra, é de uma outra, de um novo céu e uma nova terra, do nosso galardão, né? Em Lucas 9:28, nós temos a transfiguração de Jesus. E ali, na transfiguração de Jesus, nós temos um capítulo, né, que nós vamos estudar ele a fundo, porque nessa transfiguração de Jesus, as pessoas dizem, muitos pastores dizem que Jesus subiu aos céus, né? E os espíritas se agarram nessa transfiguração de Jesus para explicar a reencarnação, tá? Eles dizem que Jesus subiu ao céu, né? E ali encontrou Moisés e Elias, que estavam então em espírito falando com ele, não é verdade? Mas na verdade o que aconteceu foi que o céu desceu, abriu-se uma porta no céu e então Jesus foi primeiro transfigurado em glória para poder estar com Elias e Moisés. Lá no início eu já disse quem era Elias, mas eu vou colocar aqui de novo porque tenho certeza que isso passou despercebido de vocês.
Elias foi um profeta, um homem que lutou contra a idolatria do Deus de Baal. Ele era um homem tão seguidor de Deus, tão cumpridor dos deveres dele, que ele não morreu, ele foi arrebatado. Dizem que houve uma carruagem de fogo e levou Elias para o céu. Ele não conheceu a morte, ele foi arrebatado. Então eu vou pedir a vocês que vão lá em Mateus 17, 12. Mateus 17, 12. Fala sobre a vinda de Elias, né? A vinda de Elias. Vejam se esse capítulo não quer falar sobre a reencarnação. A pessoa, os espíritas, eles tomam esse capítulo, Mateus 17, 12, querendo dizer que João Batista seria a reencarnação de Elias. Só que nós sabemos que nós cristãos, nós sabemos que não existe reencarnação. Existe a ressurreição, tá? E aí Jesus é questionado a respeito disso, tá? Jesus compara, quando Jesus diz, né, que virá ainda um homem que colocará o coração dos pais os filhos e colocará o coração dos filhos aos pais, né, que na verdade ele já veio, olha lá, na verdade ele já veio, ele faz menção a Jesus. Ele faz menção a João Batista. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam o quê? Que Elias voltasse. Esperavam que Elias voltasse, tá? E não era necessário. Então, o que Jesus estava querendo dizer com aquela comparação, tá? Ele queria dizer que não era necessário que Elias voltasse, porque nós já tínhamos João. João já tinha vindo e não tinha sido reconhecido. Então não era necessário que Elias voltasse. Mas os judeus daquela época achavam, né, que Elias ia voltar e não reconheceram João. João veio falando sobre as mesmas coisas que Elias, abordando de uma outra forma. E mais uma vez os judeus não reconheceram João. Entendeu? Então, se vocês forem ali em Mateus 17, 12, tá? Que vai falar sobre a vinda de Elias, muitas de vocês vão ler e vão achar, então João é a reencarnação de Elias? Não é. E se alguém falar isso com vocês, repreendam, porque essa pessoa está deturpando a palavra de Deus. Na verdade, Elias foi Elias e João foi João. Elias vem de novo na transfiguração de João, mas o céu desce, ele encontra, na transfiguração de Jesus, o céu desce, Jesus tem esse encontro com eles e depois eles sobem novamente, a porta se fecha e Jesus continua para cumprir a vontade do seu Pai. Jesus faz uma comparação entre Elias e João, e querendo dizer o quê? O que ele diz? Que não é necessário que Elias venha, porque João já veio e não foi reconhecido. Leiam com atenção esse capítulo, esse versículo que eu estou colocando para vocês, tá? Leiam direitinho, porque isso pode causar dúvida e eu não quero que vocês sejam enganadas por ninguém a respeito disso. E nem que levem a pensar que isso é uma reencarnação. Por favor, leiam. Aquela que tiver dúvida pode me chamar de novo. Se não quiser chamar no grupo, me chame no privado e eu explico tudo de novo de uma forma mais clara para vocês, ok?